A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 38 ao 42, que vai nos dizer assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem momentos, irmãos, que nós estamos igual a Marta. Estamos agitados, são tantos afazeres, são tantas coisas que nos cercam, que se a gente, irmãos, não tiver cuidado, isso acaba sufocando o tempo que a gente precisa tirar para o Senhor. O tempo do nosso devocional, o tempo da nossa oração, o tempo de ouvir um pouco de louvor, de orar um pouco, de ler um pouco a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo, tem muitas pessoas que estão agitadas porque tem tantas coisas para resolver e está esquecendo da melhor parte. Maria estava escolhendo a melhor parte e Marta não estava entendendo, porque a agitação de Marta não estava deixando ela compreender, porque Maria estava parando para ouvir. Tem pessoas que nunca vão entender o porquê você para ouvir a voz do Senhor, o porquê você tira um tempo de oração, o porquê você lê a Bíblia. Tem muita gente que diz assim, é perca de tempo. Ela, em vez de estar cuidando da casa, em vez de estar trabalhando, em vez de estar fazendo isso, em vez de estar tirando um lazer, está lendo Bíblia neste momento, está orando. Irmãos, nós precisamos priorizar aquilo que verdadeiramente é prioridade. Você precisa cuidar dos seus afazeres, sim. Jesus não estava dizendo aqui que nós devemos negligenciar. Não, ele não falou isso. Mas ele está falando aqui sobre prioridades. O que tem sido a sua prioridade? O que é que você tem priorizado hoje? Você tem priorizado o seu trabalho? Você tem priorizado a empresa? Você tem priorizado os filhos muitas vezes? Você tem priorizado o casamento? Você tem priorizado a casa, a vida financeira, a saúde, a conta bancária? Você precisa reorganizar isso. O Senhor precisa estar em primeiro lugar na sua vida, porque se Deus estiver contigo, se você estiver com a plena comunhão com Deus, se você tiver paz no Senhor, se você sentir a presença de Deus dentro de você e você estiver alimentado espiritualmente falando, todas as áreas da sua vida, elas serão abençoadas. O seu casamento é abençoado, os seus filhos são abençoados, a sua casa é abençoada, Deus cuida da sua saúde, Deus cuida de todas as coisas, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que eu estou falando aqui é sobre a sua devoção. Eu não estou falando aqui sobre ir para a igreja. Eu não estou falando aqui sobre você fazer os afazeres que está ali na igreja para você fazer e esquecer da sua casa, não. Eu estou falando aqui da sua vida, da sua comunhão, do seu particular com Deus. Eu estou falando de você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto. Eu estou falando aqui, mencionando esta palavra, que nós devemos priorizar a presença do Senhor na nossa vida. O que pessoas aqui precisam é de uma rotina, porque muitas reclamam, eu não tenho tempo. E às vezes a gente fala isso mesmo, eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas muitas vezes o que está nos faltando é uma rotina. É a gente aprender a priorizar as coisas. Aprenda a priorizar a presença de Deus. Declare comigo, eu vou priorizar a presença de Deus na minha vida. Eu vou priorizar a presença de Deus na minha vida. Marta, ela estava agitada, como muitas pessoas hoje estão, ansiosas, angustiadas. São tantas coisas, né, irmãos, que nos cercam, que muitas vezes tentam roubar a presença de Deus de dentro de nós.
tentam roubar o nosso tempo com Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente diz que anda com Deus, mas a gente já não tem um diálogo com Ele há muito tempo. A gente já não conversa com Deus, a gente não sabe mais o que é orar, não sabe mais o que é ler Bíblia. Muitas vezes vamos para a igreja, fazemos até a obra do Senhor, mas sem estar priorizando a nossa vida espiritual, sem estar nos alimentando. Maria estava se alimentando daquilo que era essencial, daquilo que ninguém ia tirar dela. Se você todos os dias tiver uma rotina e nessa rotina você priorizar primeiramente a presença de Deus. Não, os primeiros minutos do meu dia é para fazer uma oração. Hoje eu vou levantar e vou orar, vou ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Vou louvar um hino, depois eu inicio o meu dia. Irmãos, se a gente parar para analisar, Deus, Ele não quer muita coisa da gente, não. Ele só nos direciona a gente priorizar a Ele. Porque se a gente priorizar ao Senhor, Ele cuida de todo o restante. Você já parou para pensar que tem dias que você acorda tão agitada, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, não fala nem com Deus. Aí passa o dia e você não resolveu nada, ou até mesmo nem metade daquilo que você pensou que resolveria. Porque muitas vezes não é a força do nosso braço que vai resolver alguma coisa, mas é Deus. É a gente colocar Deus em primeiro lugar. Tem muita gente que está com dias agitados, que está com problemas acumulados porque não tem priorizado aquilo que é para ser priorizado. Declare comigo: eu vou priorizar a presença de Deus, pois é ela quem vai me ajudar a vencer. Eu vou priorizar a presença de Deus, pois é ela quem vai me ajudar a vencer. Quem vai te ajudar a vencer, meu irmão, minha irmã, é a presença de Deus na sua vida. É o Senhor na sua história. Então Maria, ela estava ali aos pés do Senhor. Porque não era todo dia, irmãos, que ela recebia um convidado ilustre na casa dela como Jesus. Aí você acha que ela ia perder tempo estando tão agitada? Estando tão inquieta, tentando resolver coisas que poderiam ser resolvidas depois e não priorizando aquilo que era para ser priorizado no momento? O Senhor, através dessa palavra, está falando contigo de maneira clara e dizendo: eu quero mais prioridade. Eira mandarai. Eu quero ser a prioridade na sua vida, porque eu quero cuidar do seu casamento, porque eu quero cuidar dos seus filhos, porque eu quero cuidar das suas finanças, porque eu quero solucionar problemas que, humanamente falando, são insolúveis. Porque tem coisas, irmãos, que a força do nosso braço não soluciona. Tem coisas que a nossa vida não consegue solucionar. E através dessa palavra, Deus está dizendo: se eu estiver em primeiro lugar, eu resolvo aquilo que está te deixando agitada. Eu resolvo aquilo que tem te amedrontado. Que possamos priorizar a presença do Senhor. Ao invés de estarmos como Marta, se agitando de um lado para o outro, tentando resolver aquilo que Deus resolve em segundos. Se a gente priorizar a Ele, reorganize a tua vida. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida espiritual. Aramandarai, decantarai. Tem muita gente, irmãos, que a vida espiritual não está em ordem. Não está mais orando, não está mais lendo Bíblia, está somente indo para os cultos, mas, sabe, sem se alimentar, sem ter um nível profundo de intimidade. O Senhor está dizendo: é por isso que tantos problemas têm te cercado. É por isso que muitas vezes, irmãos, Deus permite o cerco ir se fechando, sabe para quê? Para a gente começar a buscar a Ele e a priorizar aquilo que é para ser priorizado. E voltar a colocar Ele em primeiro lugar. Voltar a priorizar a presença de Deus. Voltar a ter a comunhão com Ele, que muitos até já perderam. Por causa da agitação diária. A agitação diária, irmãos, muitas vezes ela vai vir silenciosa. Ela não vai vir assim, mostrando pra você que ela quer roubar a sua fé. Não. Ela vai vir silenciosa e você vai tentando resolver uma coisa aqui. Aí no outro dia você já acorda e diz: não, mas eu tenho que primeiro fazer isso, porque eu tenho que primeiro fazer isso. E aí, irmãos, vai passando o dia, daqui a pouco, sutilmente, você não consegue nem ver, nem perceber. Passou o dia e você não leu Bíblia, você não orou, você não falou com Deus. E ali vai passando, aí passa um dia, aí passa 2, aí passa 3, as coisas vão começando a acumular cada dia, você vai ficando mais agitado, e passa 4, e passa 5, quando você vai ver, você acaba se afastando da presença de Deus sem perceber.
Marta estava agitada. Estava tão agitada que ela estava incomodada com a adoração de Maria. E ela chegou a perguntar para o Senhor se o Senhor não se importava de ver Maria ali enquanto ela estava agitada cuidando de tudo. Mas o Senhor deu uma lição a Marta, da mesma forma que hoje Ele está nos dando. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Você está pensando, você está tentando priorizar muitas coisas que não é para ser priorizada, está muito agitada. Aí o Senhor diz mais para ela: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nós observamos que Jesus estava justificando a Maria. Enquanto Marta achava que Maria estava errada, o Senhor justifica ela dizendo que ela escolheu a melhor parte. Tem muita gente que vai lhe julgar, que vai lhe criticar. Tem muita gente que não vai compreender porque você resolveu organizar as suas prioridades. Deus, irmãos, Ele não é carrasco. Ele sabe que nós precisamos de um lazer, Ele sabe que nós precisamos fazer uma atividade física, Ele sabe que nós precisamos nos alimentar, Ele sabe que a casa precisa ser organizada, até porque o Senhor, Ele gosta de organização. Jesus, Ele é organizado, você vai ver na palavra do Senhor tudo acontecendo com ordem. Então o Senhor, Ele sabe que a gente precisa cuidar dos afazeres diários, que você precisa trabalhar, mas Ele não quer que você tire muito, Ele só quer que você tire os primeiros minutos da sua vida, Ele só quer que você priorize a Ele. Se você já estava priorizando, priorize mais. E se você não estava, volte a priorizar. Porque o nosso Deus, Ele tem solução para tudo. Quando colocamos Deus no início do nosso dia, irmãos, automaticamente o restante dele fica leve. E Ele está dizendo, tem fardos pesados, tem agitações, tem cansaços, tem fadigas que você está enfrentando por falta de priorizar a minha presença na sua história. A partir do momento que você começar a rever o que está acontecendo na tua vida, que você começar a observar realmente, eu estou deixando a Bíblia de lado, realmente, eu estou deixando aqueles minutos de oração de lado. Realmente, eu estou levantando muito agitada e muitas vezes até mesmo não estou nem orando. Tem gente, irmãos, que tá levantando aqui, não tá nem falando com Deus, já levanta, sabe, ligado no 220, eu vou resolver isso, eu vou fazer aquilo. Só que esquece de colocar Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem acréscimo quando a gente prioriza a presença dele na nossa vida. Deus tem acréscimo quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. Declare comigo: Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Eu não posso esquecer disso. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso cobrar de Deus, irmãos, que Ele resolva problemas que eu não tenho buscado nele solução. Porque tem muita gente que não busca em Deus solução, tem muita gente que não ora, não apresenta a Deus, tenta resolver o problema ali com a força do braço, tenta resolver com a própria mão, aí depois quer ficar dizendo que Deus não se importa, quer ficar dizendo que Deus não está vendo, que Deus não está agindo ao teu favor, sendo que você não tem priorizado a presença dele há muito tempo. Sendo que muitas vezes a prioridade tem sido o seu casamento, tem sido o seu trabalho, tem sido as viagens, tem sido a faculdade. Irmãos, a gente precisa ter cuidado para que essas coisas não venham sutilmente tomando o lugar de Deus na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar. O restante você cuida, depois você cuida da sua família. Primeiro Deus, porque se você estiver bem com Deus, se você estiver com comunhão com Deus, você cuida de todo o restante, irmãos, em paz. Deus tem que ser prioridade. Primeiro Deus, depois sua família, casamento, aí vem filhos, irmãos, que a família, né, ela engloba tudo. Aí depois disso o ministério, aí vem casa, aí vem contas e muitas outras coisas, mas priorize Deus. Priorize Deus porque Ele vai preencher o vazio que tem em você. Priorize Deus porque Ele vai cuidar dessa agitação que está dentro de você. Talvez tenha um redemoinho dentro de você. São ansiedades, medos, depressão, problemas psicológicos porque você está tentando solucionar problemas que não são teus.
Porque você pegou causas nas mãos que não era para você pegar, mas era para você depositar aos pés do Senhor e deixar Ele resolver. Irmã, como é que eu deposito os meus problemas, as minhas causas aos pés do Senhor? Fazendo isso aqui que Maria fez. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria estava aos pés de Jesus. Tem momentos, irmãos, que a gente precisa apresentar ao Senhor em oração e estar aos pés dele, contando aquilo que a gente precisa. Ouvindo o que ele tem pra nós. Você já parou pra ouvir Deus? No meio dessa agitação do mundo, irmãos, muitas vezes não dá pra gente ouvir o Senhor. E a gente precisa de um momento, irmãos, entre a gente e Ele, pra gente ouvir a doce voz do Senhor, pra gente receber curas na alma, pra que a gente tenha força para enfrentar as lutas que nós enfrentamos diariamente, porque todos os dias vai ter lutas, vai ter obstáculos. E se a gente, irmãos, não estiver buscando força no Senhor, a gente não consegue se manter de pé. A gente não consegue vencer batalhas. Declare comigo: eu vou colocar o meu Deus em primeiro lugar e Ele sempre vai cuidar de tudo aquilo que tem tentado tirar minha paz. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar e Ele vai cuidar de tudo aquilo que tem tentado tirar a minha paz. Ele sempre cuida, irmãos. Se a gente priorizar ao Senhor. Hoje pare para analisar como está a sua vida. Se você sente paz, se você consegue ter alegria, se você já prioriza o Senhor, priorize mais. E você que está vivendo um caos, que está agitada e agitado, como Marta estava aqui, hoje o Senhor te chama a escolher a boa parte, a melhor parte que não lhe será tirada. Sabe qual é, irmãos? É aquela que nós depositamos aos pés do Senhor, é a nossa oração, é a nossa busca, é o nosso tempo com Deus. Não deixe que nada roube isso de você, mas comece a priorizar aquilo que verdadeiramente precisa ser priorizado. A sua vida espiritual precisa estar saudável para que você tenha dias de paz. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, meu Senhor, pela Tua bondade, pelo Senhor, meu Deus amado, cuidar de nós os mínimos detalhes. Ah, Pai, da mesma forma que o Senhor aqui orientou a Marta, o Senhor está nos orientando a priorizarmos, meu Deus, a Tua presença, a buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, como diz a Tua palavra, que se a gente buscar o Senhor em primeiro lugar, ao teu reino e à tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o Senhor vai cuidar de tudo, Pai. Nos ensina a organizarmos a nossa vida, Pai. Nos ensina a termos uma rotina, que possamos entender, Pai, que oração, que devoção, meu Deus amado, que leitura de Bíblia, que louvores, meu Deus, não pode ser algo que a gente faz de vez em quando, mas isso precisa ser diário, como o nosso alimento, meu Deus, porque nós precisamos alimentar a nossa alma. Quantos, Pai, estão tão agitados, achando que é somente ir na igreja, mas estão esquecendo de ter um momento de intimidade com o Senhor, Pai? Devolve-nos, Senhor, a intimidade que a gente tinha. Nos ensina, Pai, a priorizarmos ao Senhor. Nos ensina a amarmos a Tua presença, Pai, diariamente, pois o Senhor, meu Deus, é o Deus que quer cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Tem pessoas aqui que não estão vendo o Teu agir porque não estão colocando o Senhor em primeiro lugar, não estão priorizando, Senhor, a Tua presença, Pai. Ô, Senhor, nos ajuda. Que o Senhor seja o nosso combustível diário, que o Senhor seja o nosso amigo, que o Senhor seja a solução para os nossos problemas, que o Senhor seja tudo na nossa vida, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa história. Ô Senhor, eu te peço, meu Deus, nos ensina a reorganizarmos a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias,
famílias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Nos ensina, Pai, a reorganizarmos a nossa vida e a priorizarmos, Pai, aquilo que precisa ser priorizado. Nos ajuda, Jesus, porque nós queremos te buscar em primeiro lugar, como Maria. E queremos, Pai, que o Senhor tire toda a agitação que está dentro de nós, como a agitação de Marta. Nos ajude, meu Deus. Assim eu te peço, meu Senhor, te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que é tempo de rever as suas prioridades, porque Ele cuida de todas as coisas. Quando nós colocamos, irmãos, Deus em primeiro lugar, o Senhor cuida de todo o restante. Os dias ficam leves e a gente consegue sentir a paz, que excede todo o entendimento, que somente a gente estando perto de Jesus, nós estamos aos pés dele para sentirmos essa paz. Essa paz só o Senhor pode te entregar. Por isso, priorize a presença dele na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. É tempo de ter mais comunhão com os céus. Que Deus te abençoe.